Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jaque. E eu sou a Vivi. E você está no 2E Podcast em mais um episódio incrível. Sejam muito bem-vindos. A gente tá muito feliz de ter vocês aqui em mais um episódio. Esse episódio tá muito especial, com uma pessoa muito especial, como todas. Mas uma pessoa muito incrível, que a gente é fã. Especialmente a Vivi. Muito fã. Vocês vão saber quem que é, mas antes... A Chega tá tremendo, Chega tá com a mão fria, suando. Mas a gente já superou, já tietou. Há sinais. Haverá sinais. Há sinais. Mas antes da gente apresentar a nossa convidada de hoje, a gente não pode deixar de agradecer aos nossos patrocinadores, as pessoas que estão tornando esse sonho realidade junto com a gente. Então, nosso primeiro patrocinador é o Grupo Etria. A gente queria colocar eles aqui na tela para vocês. E o Grupo Etria é o nosso patrocinador principal. Esse episódio é um oferecimento do Grupo Etria. Esse grupo atua nos bastidores para que profissionais autônomos da saúde possam focar no que se faz de melhor, que é transformar vidas. Eles são uma empresa especializada em transformar conhecimento e autoridade em negócios estruturáveis e escaláveis. Então, eles oferecem estratégia, gestão, marketing, vendas e operação. Enquanto o especialista ele cuida dos seus pacientes, alunos ou clientes, a Etria constrói a estrutura necessária para o crescimento sustentável do negócio do seu projeto. O propósito deles é muito simples, é transformar conhecimento em prosperidade, criando resultados reais para quem deseja ampliar o seu impacto sem precisar caminhar sozinho. A gente agradece muito ao Grupo Etria pela parceria e por não deixarem a gente aqui na mão nem um segundo. Jamais. Não deixa de seguir o Grupo Etria no Instagram, @Grupo Etria. Muito obrigada pela parceria e pelo patrocínio mais uma vez. Tamo junto. A gente agradece demais, porque a gente confia demais no trabalho de vocês, o que vocês fazem, as mudanças que vocês operam em milhares de pessoas. A gente sabe a escala que o digital tem e a gente sabe que tem poucas empresas que são tão comprometidas quanto vocês. Então, estar aqui com a gente quer dizer que a gente também é de muito conhecimento, de muita sabedoria e de muita... De verdade, é muito especial pra gente, porque a gente se sente também muito especial por vocês estarem prestigiando a gente com patrocínio. Muito obrigada. Obrigada, Grupo Etria. Agora... A gente brinda. Viva. Um brinde com a nossa convidada. Com a sua canequinha chique. Chiquíssima, gente. Chiquíssima. Sabe de onde é essa caneca, meus amigos? Meus queridos ouvintes, mensais e fiéis? Da Almari. A Almari é nossa patrocinadora também, trazendo pra gente a nossa caneca incrível e especial. Sabe aquele presente ou detalhe que faz a diferença pra você sorrir? Sim, essa é a alma da Almari. A Almari, ela nasceu da paixão por criar produtos personalizados que carregam identidade, afeto e significado. Eles acreditam que cada detalhe tem o poder de transformar uma lembrança em algo ainda mais especial e inesquecível. O objetivo deles é unir qualidade, criatividade e personalização para entregar produtos que realmente tenham a sua cara e contem histórias únicas. Por lá, você encontra canecas, xícaras, garrafas e vários outros itens personalizados. Eles são feitos com muito carinho e muita personalidade. Sejam muito bem-vindos a Almari. Almari, bem-vindo ao 2E Podcast. Não deixe de acompanhar eles no Instagram, @Almari Personalizados. Nossos convidados saindo aqui hoje com essa caneca incrível, personalizada pela Almari. Muito obrigada. Para lembrar da gente pro resto de toda a vida e desse momento único. E sempre que for tomar um café, um chá, alguma coisa... Lembrar da Almari, um drink, quem sabe, da Almari do 2E Podcast. Bom, dito isso... Agora sim, eu vou deixar você fazer as honras. Não, é porque eu tenho todo o script. Então faça, por gentileza. Cuidado. Ela é arte. Conosco, Thaís Ferraz. Obrigada, meninas. Muito obrigada pelo convite. Antes de tudo, eu preciso falar da caneca, porque assim, ela já tem toda uma arte aqui de colagem Seu e ainda nome. veio customizada com o meu nome. Eu achei isso muito, eu tô me sentindo muito importante, tá? Você é muito importante. Muito obrigada. Eu pra amei. você. Obrigada pelo convite. Espero que hoje a gente possa ter um bate-papo incrível e que quem tá assistindo possa se inspirar também um pouco com o que a gente vai falar aqui hoje. Isso aí, muito bem. Vou fazer as devidas introduções. Por favor, senhora. Muito bom. A Thaís, ela preenche... A gente tem muita organização, a gente é muito organizado, gente. Vocês já sabem disso, mas a gente é muito organizado. A gente tem um Humilde. briefing. Não, a gente é muito organizado. A gente tem um briefing que o nosso convidado se preenche com todo amor e carinho. E eu vou apresentar a Thaís, fui designada a essa tarefa. A Thaís, ela é fundadora da Inóbvia. É uma marca de bolsas de arte, né? As próprias mãos. Ela tá nesse mercado de moda
tanto nacional quanto internacional, há muitos anos. Ela iniciou a carreira dela aos 17 anos e passou por várias fases, vários processos. E é isso que a gente vai tratar aqui hoje. Então, se você puder fazer a sua primeira pergunta, que é sempre você que começa, né? Porque... Fica aqui, ó, assim, ó. 2 mulheres que só falam, você imagina só. Maravilhosas. E gesticulam. Mas o bom é que são mulheres com repertório. Então, no que final, ó... Infinito. Muito rico. Aqui vai de um lugar pro outro, assim. Então. Em segundos. Então isso é bom. Aí, assim, quem tá acompanhando tem que também ser rápido, né? Também tem isso. Mas a gente vai... Você vai ver, é muito legal. A gente esqueceu, não, só um minutinho. Não, gente, não, um momento. Um momento. A gente esqueceu de apresentar uma pessoa extremamente importante. Eu vou falar pessoa. Porque ela está vestida, ela está de capuz, ela está loira, hidratada. Zara Lúcia. Por favor, Renato, foca Zara na Lúcia. Olha ali o pessoal, Zara Lúcia. Ela é Dá nossa um oi pra convidada galera. Nossa Oi, convidada pessoal. especial. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Oi, pessoal, obrigada. Ela é aquela cachorrinha do grau que tá com mordendo. É, isso, exato. Já perguntaram se era ela, mas Meu não, é só Deus. uma gêmea. É Zara. Zara Lúcia com vocês Com no vocês, VZ Podcast. senhores. Obriguada, pessoal. O primeiro doguinho do nosso podcast. Eu falei pra você ali nos bastidores, né? Inclusive, quando eu fui recebê-la, tava Zara, tava você, tava o Alan, que eu chamo de Igor, e tava todo mundo ali junto, e eu não aguentei, que eu tive que te abraçar, porque eu falei assim, você já tá acostumada as pessoas falarem sobre questões que você colocou na internet e tratarem como fosse seu dia a dia, fossem íntimas de você? Ela falou assim, não. Então, como tá sendo isso de ser famosa? Pois é, você sabe que não acontece muito. É, assim, eu acho que Aquilo os que eu lugares... que é engraçado. Mas eu tenho uma questão, acho, pra falar sobre isso, que eu acho que é interessante, assim. Levando até já pra um outro lugar aqui. As reações mais legais são de pessoas como você, que já tinham falado sem me conhecer pessoalmente. E aí vem pra esse universo de vamos nos conhecer aqui em pessoa. E... as reações são muito melhores do que as pessoas que já me conheciam pessoalmente e não me viam há anos. Entendi. Sabe aquela coisa? Você tá entendendo pra onde eu quero ir? Entendi. Então, tem se tornado muito especial essa jornada das pessoas que eu tenho conhecido nesse caminho depois que eu escolhi fazer o que eu faço hoje. Então, são pessoas maravilhosas que, como você, chegam com essa energia incrível. Então, não tem o que dizer, assim, é maravilhoso e é muito legal, porque... na verdade, a sensação que eu tenho é que a gente já se conhecia pessoalmente antes. Não, eu tenho certeza. A gente já é amiga. Em outras vidas. Isso é muito bom. Você falou assim, fala sua amiga. Eu falei, ela não é minha amiga ainda. Mas somos sim, já somos sim, Vivi. Tá Obrigada, tudo certo. Thaís. Agora eu tô muito especial, gente. Segura. A gente faz uma curadoria de tudo que é exposto publicamente, né? A sua publicação, se eu não estiver equivocada, era de 2007. E é um livro falando da Maria Antonieta. Uau, você foi muito longe. Muito, não, até o começo. Uau. E falou profundamente, porque eu fui procurar também nos seus destaques de filmes, e eu não achei Maria Antonieta. Você assistiu Maria Antonieta, da Sofia Coppola? Assisti, claro. É a claro. sua cara. Sofia é maravilhosa. Não é? É um filme divertidíssimo, claro, né? Maravilhoso. Traz a história, mas de uma forma Moda. mais lúdica, assim, Uhum. super diferente. Sim. E você falou que tá começando a trabalhar desde 17 anos, Eu né? comecei com 13, no 13. varejo com 17, Nossa, trabalho infantil, né? Seria hoje. Eu comecei com 16. E eu falei pra você uma palavra que você até fez assim, mas eu levei no super positivo. Eu falei assim, você é muito doida. Você tem, é muita cor, é muita informação, é livro, é música, é filme. É muito rico que você faz. A sua cabeça é uma coisa muito... E olha que eu tô conhecendo você pessoalmente agora, mas eu te acompanho há muito tempo. E pra criar as coisas que você cria, da maneira como você fala, eu imagino como que deve ser a sua cabeça. Mas tratando-se de Maria Antonieta, que morreu decapitada, e a gente não quer que aconteça a mesma coisa que você, fala um pouquinho desse início com moda. Aham. Como que foi isso pra você? Pois é, foi de uma forma muito natural, assim, não aconteceu nada da noite pro dia, mas foi uma das primeiras faculdades que eu tentei fazer. Eu comecei 4 faculdades, não terminei nenhuma, e eu sempre tive uma dificuldade com os processos de ensino como eles acontecem dentro das instituições, e isso desde criança. Eu acho que eu tive uma ruptura na minha infância, que eu saí de um colégio de freiras para um colégio do estado. Expulsa? Não. Não. E foi, ao mesmo tempo que foi um choque de realidade, foi também muito bom,
porque me desenvolveu para outras coisas que eu não teria, sem mundo, som, né? exatamente, para o Sim. mundo. E na faculdade, quando foi ali que eu tive mais esse envolvimento com a moda, eu já gostava, mas eu comecei a me aprofundar ali. Só que assim, minha faculdade durou 3 meses na moda, tá? Então depois já segui minha busca sozinha. Então eu sempre fui muito ligada à música e à moda. Então meio que eu juntava os dois universos e era mais uma coisa assim, eu usava muito a moda para expressar o que eu queria mostrar para o mundo sem ficar dizendo. Então, eu acho que a moda, ela vem muito desse lugar, muito da expressão. Por isso que eu brinco hoje que na Inobvi a gente tem os acessórios customizáveis que eles falam sobre você sem que você precise dizer nada. Então, porque eles são temáticos, né? Então, eu acho que eu gosto muito de levar a moda para esse lugar e também para um outro lugar de autoestima. Quando a gente se olha no espelho e a gente, imagina, você tá trabalhando de home office. Pra mim, a moda, eu vou resumir muito aqui, tá? Que eu acho que esse é o ponto que todo mundo vai entender. Se você trabalha de home office, você tá lá de pijama, trabalhando em casa, com aquele cabelo que você quase não penteou, aquela cara amassada e tal. Não dá um ânimo diferente se você tomar um banho, passar um perfume, se arrumar e sentar no computador? Não parece que eu, pelo menos, tenho a sensação de que eu rendo muito mais. Então, eu acho que a moda também tem esse poder de impulsionar a gente no que a gente está se propondo ali a fazer no dia a dia. Então, eu vejo muito por esse lado e acho que começou daí, quando eu percebi que ela me despertava muito mais sensações também e me ajudava a contar mais sobre mim. É incrível isso que você incrível. fala, porque assim, ela tem muito de moda em tudo que ela faz. No entanto, que eu achei, quando você vai lendo sem saber onde você chegou, porque é muito fácil hoje olhar pra trás, né? E não imaginar tudo que você percorreu. Eu achei muito que você ia ser design de sapatos. Aí trazendo pro filme PS Eu Te Amo, sabe? Porque assim, você fala muito de sapato. Tem uma bota sua toda de strass. Bem Mas basiquinha. muitos sapatos, muito. E ao mesmo tempo você começa a trabalhar com pingentes, com prata. Eu vou falar agora bijuteria, né? Eu vou chamar de bijuteria. Aí eu falo assim, se eu estivesse olhando isso aqui, eu ia falar, por que ela não foi fazer design de sapatos? E porque não conta pra onde foi pra bolsa, né? Você até conta o que você tava buscando que você não achava, mas de onde foi esse despertar. E essa questão de expressão é tão interessante porque a primeira coisa que a gente vê é o que você tá vestindo. Nem é o que você tá falando, é ver isso. E daqui a gente já tem uma informação muito errada ou certa, ou superlativa ou minimalista, né? Você tem esse compromisso com a moda também? Eu acho que o meu lado na moda, ele vai muito mais pros acessórios do que na roupa em si. Sim. Então, eu acho até que eu sou bem básica. Eu vivo jeans hoje, por exemplo, Mas eu olha tô o super cinto. básica. Olha o cinto. Mas aí tem um elemento aqui e o Bota. sapato. Então, pra mim, o sapato, ele sempre foi esse lugar de... É ali que eu tô me expressando, naquele Expressão momento. principal, né? Exato. E o chapéu. Então, assim, o chapéu desde sempre é outro acessório. Então, eu gosto, de repente, de estar mais neutra. E quando a pessoa olha, ela é aquele elemento que... Porque o chapéu, por si só, ele já é muito chamativo. Então, a pessoa já consegue identificar que há uma autenticidade naquele acessório sem que eu precise ficar parecendo uma árvore de Natal. Então, eu não gosto muito de usar estampa, por exemplo, ou misturar muitas cores. Eu gosto muito de look monocromático. Porque eu acho que aí também entra um outro ponto da moda que eu acho muito interessante. A força. Eu acho que ela expressa o quão forte a gente é, o quão romântica, o quanto pode ser uma mulher mais menininha, ou uma mulher mais, sabe, sensual. Então, isso também leva muito pra esse lado. Então, acho que se eu fosse me colocar dentro da moda, nem acho que eu sou a pessoa que eu tenho mais referências nesse assunto, mas eu realmente resumiria mais a isso, assim, são pequenos elementos que eles acabam virando sua assinatura e quase que te resumem dentro daquilo de alguma forma. Vira uma marca pessoal, na verdade, Exato. né? Eu acho muito legal isso. Assim, eu sou completamente... Eu sou libriana, né? Então, uma hora eu tô assim, outra hora eu tô rock and roll e tal. Eu não consigo seguir uma... E tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas assim, eu acho que é isso. Eu não sei se é uma questão da expressão do tipo do humor ou vai indo assim. Eu tenho isso de tipo, às vezes eu falo, ai meu Deus, eu quero... Ai, gente, quero botar um anel gigante aqui na minha mão. E às vezes eu quero usar só um anelzinho que ninguém dá pra ver. Unha, cor de unha, você sabe. Agora ela sabe. É um brilho. Às vezes eu tô tipo, uau, brilho, purpurina, verde, amarelo, laranja.
E eu tô agora na época que é só branco, nude. Aí eu falo, quem é essa? Não, mas, ô Jaque, Deus me libriana, eu livre. acho. Deus me livre sair de casa todo dia Igual, com a mesma né? personalidade. Porque nem eu ia me aguentar. Nossa, eu vou mudando Então, imagina, eu acho muito. que é tão bom isso. Ai, hoje eu tô assim, eu quero. Ai, eu tô mais relax, eu tô mais neutra, tá tudo bem. Mas aí tem dia que sua frequência tá aqui, que tua Sim. roupa vai acompanhar, e aí é até bom isso acontecer, porque as pessoas no seu dia a dia, elas acabam se acostumando. Então elas vão olhar pra você e falar, hoje a ela- Jaque tá assim. Hoje, É melhor. hoje não é a Jaque, hoje melhor é a ado- Patrícia. Exato, entendeu? Então, eu acho super válido. Eu não consigo achar o meu estilo. Tipo assim, Aham. muita gente fala, ai, qual que é o seu estilo? Eu falo, eu sou a Renner, eu tenho todos. Eu não sei. Se quiser me vestir assim, eu vou falar, não, Mas hoje eu não ela- Mas às vezes Amo pode ter roupa. um Mas eu pequeno amo. elemento que você ainda não percebeu, Que mas é que padrão, a né? pessoa olha e Olha, fala, eu vou nossa, isso aqui é a reparar. cara dela. Cara da Jaque. Uhum. O que será que é? Não sei, Então, vou pensar. eu acho Sabe que que é a- quantidade. Quantidade. A gente agora tem patrocínio de roupa, a gente vai falar. E ela pode máximo. pegar. Parece que ela vai desmaiar, assim, cada vez que ela vai. É Ela fala, gente. meu sonho realizado, sério. Ai, vai ser bom, Não, né? juro por Deus. Eu olho pra aquilo ali e eu falo, meu Deus. A dona da loja fala assim: Jaque, você pode escolher o que você quiser. Mas como assim o que quiser? O que você quiser. Aí eu peguei, Ai, a que primeira vez, eu chato. peguei uma blusinha. Aí ela falou, mas você pega, não, imagina, menina, pega mais aqui. Eu, não, pelo amor de Deus. Ela, não, vai. Aí eu fico tão feliz, eu fico tão realizada. Muito obrigada. Você fala, Sempre. A Dani. gente vai falar de vocês ainda aqui. Danilo Blessed. Da nossa Lei Blessed. Muito bom. A gente te cortou, você tava numa linha de Não, raciocínio. não, era isso. Quem tá era, falando do era estilo. isso, era isso. Daqui Tá a pouco a falando gente do faz estilo. assim, ó. Tá falando do estilo, mas Não, tá é da tudo bem. marca, né, pessoal? É que eu falei, eu não consigo enxergar em mim, mas é por isso, porque eu vou oscilando, assim, sabe? Mas eu gosto, tipo, de ver coisas. Eu vou no Pinterest, eu fico vendo Uhum. estilos e cores. Às vezes eu gosto de combinar Uhum. cores, às vezes eu gosto de só uma Não, cor. e também tem a ver com a ocasião, né? Você vai num show num estádio mais rock and roll, você não vai super classuda com uma camisa fechada até, Uhum. né? É, tá tudo é bem, verdade. é isso. A gente vai se adaptando com humor e ocasião, tá tudo Uhum. certo. Thaís, eu sou mãe, né? Do Vitor Hugo, você conheceu. Uhum. E eu fico me colocando no lugar dos seus pais. Como foi a Thaís, jovem, criança? Porque, assim, é uma pessoa muito criativa. E a criatividade precisa ser expandida, né? Como é que foi isso, você, nesse momento mais criança, mais infantil, mais a sua família? Como foi esse apoio inicialmente? Mudar de faculdade, fazer essas mudanças até você se encaixar no mundo? Sim. Se é que você se encaixou, se é que você precisa se encaixar. Eu acho que eu tive uma infância muito livre, no sentido de... Eu morava em Bauru quando eu era criança e meus avós moravam em sítio, né? Então eu nunca tive limitações do tipo, vai pra escola, volta, fica só trancada dentro de casa. Eu era aquela criança que eu tava sempre com o pé no barro, subindo em árvore, colhendo fruta do pé. E até hoje, eu acho que essas experiências elas foram muito sensoriais. E acho que a gente vai acabar chegando nesse ponto mais pra frente, mas eu não tenho a menor dúvida de que foi exatamente isso que hoje fez eu ter uma sensibilidade mais aflorada que resulta diretamente na criatividade. Então, mesmo eu ia pra escola, depois eu brincava na rua, andava de bicicleta na rua, era interior, então assim, não tinha esse risco que a gente tem hoje em São Paulo, por exemplo, como uma cidade grande. Então, eu acho que essa liberdade, tá lá, bota um maiô, fica na piscina torrando, né, até tal hora e não sei o quê. Então, eu acho que com desenho, coisas dentro de casa, né, eu tive referências tanto pro lado de fotografia e coisas do tipo, televisão, e também tive um outro lado muito mais artístico no artesanal, no manual, assim, que eram coisas mais ligadas a festas infantis, mas que envolvia muito esse lugar de pintura, um ateliê. Então, eu cresci vendo essas coisas, sabe? Negócios sendo criados dentro de casa, mas não necessariamente havendo um incentivo direto, mas tendo a liberdade de tá tudo bem, faça o que quiser, sabe? Então acho que isso fez toda a diferença. Aí você vem pra São Paulo. Eu vim pra São Paulo com 12 anos. E aí, que foi uma reviravolta na minha vida, assim, super conturbado. E quando eu vim pra São Paulo, foi o momento que ali com 12 anos, eu tive essa ruptura de... A minha infância finalizou aqui, querendo ou não, então agora a situação é outra. Então, um ano depois eu já fui atrás, comecei um trabalho, né, entre aspas, mas de certa forma era ali um trabalho. Então, a responsabilidade mudou muito, já desde muito cedo. E aí eu acho que esse também foi o ponto que me levou a hoje ser uma pessoa tão
responsável e comprometida, assim, porque eu entendi que desde muito cedo isso era muito importante. É muito legal isso, porque a gente vai olhando em todo o seu arquétipo, olhando todas as suas composições e se vê muito isso, né? Você vai parar no São Paulo Fashion Week, aí você vai fazer entrevista, aí tem uma foto sua fotografando. Por isso que eu falo, o seu mundo é muito plural, você teve muito acesso a coisas que hoje formam a Inobia, formam a mente criativa, né? Quando você olha esse mundo da moda, do que você viu, o que você trouxe, o que você não quis para dentro do seu negócio? Curioso você falar sobre isso, porque eu nunca, na verdade, nesse trajeto todo, acho que eu nunca parei para olhar na moda em si. O que eu olhava para moda era, por exemplo, o que não está sendo feito? Sabe? Ou por que tá todo mundo fazendo da mesma forma? É porque financeiramente é o que roda e todo mundo acaba indo por esse caminho porque acaba sendo mais seguro, mais confortável. Eu acho que eu ia muito mais pelo feeling. Tanto que o que ia surgindo, eu acho que eu fui sempre fazendo sem pensar muito, essa é a realidade. Eu acho que eu sou muito ali mão na massa. Então, assim, não tinha tempo ruim, não tinha preguiça. Quanto mais eu fazia, mais as coisas aconteciam. E então, assim, era um processo de não pensar. Eu sabia aonde eu queria chegar, eu tinha isso muito claro, porque quando a gente não tem isso, né, qualquer lugar serve. Mas como isso pra mim estava muito nítido, eu criava pequenos objetivos. Então, o São Paulo Fashion Week, na verdade, ele veio de uma oportunidade ali, que a Zé Marias fez o convite, tanto que a gente fez 2 edições com eles. Na primeira, a gente entrou com designs que a gente já tinha, mas que tinham a ver com o elemento que eles se propuseram, né, na temática do desfile. E no segundo, já veio um convite pra gente criar as peças especialmente pro desfile. Então, foi uma experiência incrível, porque a gente teve que pensar, tinha o tema do filme O Quinto Elemento. Então, cada design foi pensado para remeter às pedras do filme, né? E toda a essência do que acontecia. Então, essa parte do estudo é muito legal. E eu acho que o fato de eu não ter ficado limitada só na moda é também o que faz ideias tão ímpares surgirem. Sabe? Porque você olha, acho que quando você sai do seu nicho, você acaba tendo referências e bebendo de fontes que as pessoas que estão nesse nicho que você está, não estão olhando. E pra mim, aí é o pulo do gato. É como se você saísse, né? Como se não você sai. Mas é isso, é o conjunto das experiências. Eu acho que a criatividade, ela nada mais é do que o acúmulo de repertório que você vai tendo ao longo da vida, sabe? É isso. Muito grande. E como que a gente tá falando disso muito assim, eu queria entender ainda, eu conheço você há pouco tempo, hoje conheci, eu vi o seu trabalho através da Vivi, eu conheci você, assim, no seu trabalho. Agora você entra pra Seita. Agora entrei pra Seita. Eu amei o lance da Seita. No dia da bolsa da Chantal, aquele dia que eu conheci. E não faz muito tempo, né? Mas... Virou a bolsa da Chantal. Virou a bolsa da Chantal. Porque ela falou assim, eu vou dar essa bolsa, é a cara da Chantal. E é a cara da Chantal mesmo. Sim. E aí, é que eu conheci e tal. Não, eu não acreditei, tá? Quando ela mandou, eu só acreditei porque teve foto. Sim. Porque não é possível. E ela ficou vestindo a bolsa um tempão. Foi maravilhoso. E ela é maravilhosa, né? Enfim. Mas eu queria entender, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre esse caminho que te levou para as bolsas, né? Como que isso foi para você essa descoberta, se foi uma descoberta, e como que você chegou nesse caminho de, não, é isso aqui, bateu aqui no meu coração, é isso que eu quero fazer pra minha vida, assim. Perfeito. Eu sempre trabalhei no varejo, né? Então, desde os 17, eu tive uma pausa aí pra trabalhar com música, mas aí é outro assunto. E na época, eu trabalhei em marcas de roupa, passei em diversas frentes dentro do varejo, né? Desde o chão de loja até a produção, enfim. E quando eu trabalhei no Grupo da Prada, na Miu Miu, foi ali que eu caí de verdade no universo das bolsas, né? Só que aí a gente tá falando de um universo que tem um nível muito elevado. Então, tudo que a gente tinha acesso nos bastidores vinha realmente da Itália. Então, os conteúdos que a gente acessava, não tinha nada em português, só para vocês terem uma ideia. Então, o cuidado do manejo no estoque que o cliente não via, até ali se seguia um protocolo que era o mesmo de quando a gente lidava com o cliente no chão de loja. Então,
ali eu fiquei fascinada, primeiro, pelo nível de detalhe que aquele produto tinha, porque a Miúcha, ela é simplesmente incrível, né, no que ela faz, principalmente dentro da Miu Miu, porque ali ela tem mais liberdade criativa. Então, quando eu me dei conta que tinha aquele matelassé, que se misturava um azul turquesa com um marrom, uma coisa que eu não tinha até então visto. Ali eu fiquei fascinada pelo design. Sem dúvida nenhuma, ali o design ele começou a aflorar mais. E nessa época eu era vegana. Eu fui vegana por 5 anos. E eu tava em busca. Hoje eu continuo sem comer carne vermelha e frango. Mas nessa época eu tava em busca de bolsas pra mim que não tivessem nada de origem animal. Mas que tivesse um design diferente, que fosse criativo e que não fosse cópia. Eu já tinha vontade de empreender, eu já sabia que eu teria minha marca já há alguns anos. No decorrer do período do varejo, eu fiquei, assim, fascinada pela área, eu amo o varejo. E então eu sabia que eu ia ter minha marca. Só que eu nunca quis colocar mais uma marca no mundo simplesmente para fazer algo por fazer, né? Eu queria que tivesse um propósito mesmo, apesar de ser uma palavra já hoje meio banalizada, mas eu queria que tivesse um diferencial realmente plausível para mim também, porque eu acho que aquilo era o que ia me fazer todos os dias ter aquele tesão de trabalhar, de fazer aquilo, sabe? O porquê. Porque eu comecei. Sim. E eu acho que veio muito desse lugar. Quando eu fui fazer essa pesquisa, eu vi que simplesmente não tinha. Tinha fora a Stella McCartney, que pra mim, desde sempre foi uma referência em termos de olhar para inovações enquanto matéria-prima. E ali, quando eu via, o pouco que eu achei, uma ou duas marcas, era muito assim, era um estilo que não era o que eu tava procurando, que eram coisas mais... não muito arrumadas, uma coisa mais relax, que não era a proposta, super legal, mas não era o que eu queria. E aí, ou eram cópias. E era aquela coisa com uma qualidade baixíssima, que usavam aqueles sintéticos terríveis, né? E eu falei, cara, não é isso, não tem alguém fazendo. Foi ali que eu falei, é agora. Vou começar meus estudos pra avançar e ver o que a gente tem de matéria-prima, e tentar entender. E quando eu comecei a fazer os primeiros esboços, eu não sei desenhar até hoje, então é, assim, um terror para conseguir descobrir o que tá na minha cabeça ali no momento, mas dá certo. Foi ali que eu identifiquei e falei, cara, quando eu comecei a criar a mini nuvem, foi o primeiro que eu desenhei. Quando eu vi aquilo, tentando no papel, então eu uso muito escrita para identificar, ali foi uma coisa, eu não sei nem explicar, eu tô toda arrepiada. Veio de um lugar que eu nunca tinha sentido aquilo. E eu falei, achei. É isso. E ali começou a saga. Nossa, que coisa linda. Muito bom. A mini nuvem foi o que eu mais quis, né? Porque essa aqui, a mini nuvem eu perdi pra Chantal. Perdi não, né? Ganhei para Chantal. E essa aqui também, minha. Essa aqui fica melhor assim, ó. Isso. Depois ela vai te contar a história dessa bolsa. Mas, assim, não existe um lugar que você vai que as pessoas não perguntem. Então, assim, é muito impactante eu não sei no que você acredita, mas eu acredito que você foi realmente inspirada a fazer essas coisas e impactar as pessoas com coisas boas. Todo mundo quer pegar. No entanto que a minha, ela já tava até torta, assim, sabe? Na hora de abrir. De tanto que as pessoas queriam abrir, queriam pegar, queriam entender o que era. Porque é pra ter uma experiência mesmo. A maneira como a alça é de borracha, as pessoas querem... Nossa, que diferente, dá pra colocar assim, assim, assado. Isso é muito interessante. E você falou de duas coisas que eu queria trazer aqui. Primeiro, traduzir o que tá na sua cabeça para um papel. É muito desafiador, né? Às vezes você não consegue falar o que você tá pensando. Sim. E as outras pessoas entenderem, né? Que são 2 fatores. E o segundo é realizar um sonho. Então, eu acredito, você não falou exatamente, mas quando você falou, eu sei onde que eu quero chegar, talvez não fosse muito claro. É uma marca. Marca do quê? Não sei, mas eu tenho uma marca, tenho meu nome e ser escrito. É muito bom saber que você chegou. Então, eu fico muito feliz. Parabéns de verdade. Obrigada. Eu acho que hoje a gente chegou num ponto que realmente, assim, a loja física era um grande sonho e ela aconteceu exatamente como eu tinha idealizado, porque eu tinha desenhado ela no papel, com todos os ambientes como seriam. Mas eu acho que eu cumpri, em parte, sim, um papel muito importante, que era um dos desejos de trazer qual sensação
as pessoas vão ter quando elas estiverem em contato com o que eu tô criando. E quando eu recebia esse feedback, sabe? Quando eu conversava com as clientes, desde as primeiras até hoje, e as sensações, eu acho que é isso, eu sou muito movida à sensação, né? E conforme eu ia ouvindo como elas se sentiam, ou como foi dar um presente pra alguém, a reação, ali eu já sabia que, putz, eu atingi algo que estava muito dentro do que eu idealizava, sabe? Mas eu ainda acho que a gente tem muito pela frente. Ainda acho que é o começo. Com certeza com certeza é. Eu queria falar um pouquinho sobre Deixo. obrigada. Sobre essa matéria-prima que você falou. Eu achei muito legal essa história, eu achei muito única, assim, essa questão de você. Isso, assim, eu aprendi isso num dos eventos que a gente foi de empreendedorismo, enfim, negócios, que a gente precisa se apaixonar pelo problema. E você tinha não era um problema, mas você tinha uma questão, que era fazer o uso consciente de matérias-primas, enfim, pela sua filosofia de vida no momento. E você não achou, você se apaixonou pelo problema, né? Mas como que é hoje essa matéria-prima? Como que você trabalha nisso? O que tem de diferente, se existe algo diferente? Eu não entendo nada de matérias-primas, de bolsas, mas eu imagino que seja alguma coisa especial que você trabalha e depois eu queria fazer uma outra pergunta que você vai esperar. Eu vou fazer a segunda depois. A gente fica com a mão na orelha, sabe? Cadê o botão? Cadê o botão, produção? Cadê o botão? Como que é essa matéria-prima? Antes de eu chegar nas pesquisas de matéria-prima, eu puxei as clientes da Miu Miu na época. Conversei com algumas e comentei. Falei, nossa, se existisse uma marca assim, assim, assado, que oferecesse essa proposta com tal clareza, enfim, passei tudo que estava na minha cabeça, tudo que surgiu. Você consumiria? Você acha que que tipo de matéria-prima estaria suficiente para que não necessariamente você não precisa fazer a troca de uma marca por outra, Sim. mas que te fizesse ser uma nova cliente daquela marca? E aí, conversando com elas, eu fui entendendo pontos que seriam inegociáveis nessa escolha. Então, obviamente, a resistência, a durabilidade, uma questão que, para quem consome couro até então, a pessoa não para muitas vezes para aprofundar nas problemáticas da indústria. Porque tá ali muito fácil. E é muito fácil a gente se apegar aos discursos simplistas que as pessoas querem te enfiar a goela abaixo. Exemplo, estamos falando de um subproduto da indústria? 100%, será? Estamos falando que, você não precisa saber que há ou não um rastreio de matéria-prima e o que acontece com os trabalhadores por trás disso. Então, quando eu comecei a levantar esses questionamentos e tendo essa troca com elas, eu percebia que aí elas começavam a pensar e começavam a me dar feedbacks do caminho, assim, de isso aqui sim, isso aqui não. E foi aí que eu comecei a pesquisa. Então, eu sabia que eu queria o quê? Eu sabia que eu não queria trabalhar com sintético de baixa qualidade, que depois que fosse pro armário, você ia pegar a peça, ela ia estar esfarelando, ela ia descascar, né? Ou era aquela camada de plástico, porque o PU, por exemplo, e aí não vou generalizar, tá? Porque o PU, ele virou um grande vilão aos olhos das pessoas. Por quê? Porque todo aquele sintético que você colocava no armário, por que ele faz esse processo? Ele passa por um processo de hidrólise, que é a molécula, aquele plástico, né, aquela camada de plástico em contato com as moléculas do ar, ela começa a fazer esse processo de hidrólise, que é esse descamamento. E antigamente, a gente tinha, ainda existe, claro, esses sintéticos que têm uma qualidade muito inferior e são muito baratos, obviamente, para atender um outro tipo de comércio, que não é o nosso. E quando eu fui pesquisar mais a fundo, eu vi que existia, por exemplo, o vinílico com algodão, e mesmo hoje alguns PUs que muita gente não sabe, mas existem móveis, existem poltronas que custam 40 mil reais feitas de PU. Mas a gente está falando de um PU que custa a mesma coisa que custa uma pele.
Entendi. Então, mas por que esse PU tem de diferente? Hoje na Inove a gente não usa PU, porque o PU ele ainda é só a camada de plástico, mas com mais tecnologia envolvida. Esses que têm uma qualidade maior. A gente usa predominantemente o vinílico com algodão. O nosso vinílico, Thaís, mas o vinílico também não ele não vem fóssil, né? Ele não vem de matéria-prima fóssil. Uma parte sim, mas hoje o que a gente usa é uma parte muito pequena. A maior parte vem de soja, sal marinho e a base de algodão. Então, além disso, a gente trabalha também com a lona de algodão e algodão reciclado e garrafa PET reciclada. E agora, no segundo semestre, a gente vai iniciar com as nossas matérias-primas que vêm de planta, são os couros, os biocouros. Então, o couro que vem da planta da orelha de elefante, que vem do micélio, que aí depois a gente pode aprofundar se vocês quiserem, porque é fascinante, tudo de indústria brasileira. O nosso vinílico hoje, ele é o mesmo usado para fazer banco de carros de alto padrão, a gente está falando tudo, aviação. Então, aviação executiva é o mesmo material que a gente usa. Barco, aquele barco que tá lá de milhões, é o mesmo material. Por quê? Porque tem durabilidade. Então, hoje a gente consegue comparar, por exemplo, a gramatura ele é maior do que um sintético comum de laboratório que tinha uma qualidade inferior. Então, isso também impacta. Então, a nossa qualidade hoje, eles passam, os tecidos, eles passam por testes que são os mesmos feitos em uma pele, por exemplo. Então, a resistência, abrasão, tipo de exposição, até quanto que pode ter determinada exposição para tal coisa, né? E tem um outro fator que ele influencia diretamente na qualidade do produto já acabado, que é como ele foi feito. Eu posso pegar um couro e fazer ele de uma forma com uma costura mal feita, com uma montagem torta, ou enfim, com algum problema ali no decorrer desse processo, que no final a peça vai desmanchar. Por um motivo ou outro. E é couro. E é couro. E mesmo assim, o couro descasca. Eu tenho itens que eu já ganhei antigamente, que até que eu tinha comprado, botas, inclusive, que descascam. Então, assim, existem vários tipos, né, de pele dentro da indústria. Então, hoje, a gente consegue acessar esse lugar de ter tanta tecnologia. Então, por exemplo, um outro fator que, pra mim, cara, é um dos que é mais incrível, assim, dentro da indústria, num curtume, o que se usa para fazer água, o que se usa de água para fazer o curtimento das peles, todo o processo, é absurdo. É absurdo. Hoje, dentro das fábricas com quem a gente trabalha, a água é de reuso de captação da chuva, por exemplo. Então, aquela água ela fica circulando dentro dos parques fabris, que são gigantescos, por muito tempo. Então, é tudo um ciclo, sabe? As matérias-primas de biocouro, por exemplo, eles reciclam o nosso oxigênio. Então, assim, a gente tem uma série de fatores. Hoje, tingimento, a gente consegue chegar num lugar onde não há descarte de insumos de tinturaria soltos no meio ambiente, por exemplo, ou com metais pesados, como precisa, né, para fazer o curtimento. Onde os trabalhadores, eles estão em contato com aqueles químicos, pessoas morrem por causa disso, pessoas adoecem por causa disso. Então, hoje, eu levo muito para esse lugar. A gente tem a questão animal, óbvio, mas a gente também tem uma série de outras questões. E aí entra o ponto. Beleza, o couro, eu não vou ser hipócrita, ele é um material incrível ali no toque, ele tem a durabilidade, ninguém está negando isso aqui, tá? O ponto é, pra que eu vou criar mais uma marca? Tem um monte de marca de couro que faz produtos belíssimos, que entrega uma qualidade excepcional. Alguns com mais design autoral, outros menos, mas aí era outro ponto. Eu vou ser só mais uma. Por mais que eu tenha um design autoral, que eu nunca abri mão disso, de não olhar para outras bolsas na hora de criar, mas eu ia ser só mais uma marca de couro. E na minha cabeça, eu penso muito que sinceramente, a Vivi tinha me perguntado isso de chegar ao ponto, por que eu acho que a gente ainda não chegou 100% onde eu acho que a gente quer chegar? Porque eu acho que a Inove ela ainda veio um pouco à frente do que as pessoas estavam prontas para receber. O mercado não estava preparado. Então, hoje, um dos meus maiores desafios é educar algumas pessoas que ainda vêm com uma mentalidade muito antiga e também porque aceita qualquer coisa que é jogado para ela como verdade absoluta. Mas também eu vejo por outro ponto. Quem quer agradar todo mundo tá fazendo
mais do mês tá fazendo o básico. Como eu me proponho a sair dessa zona de conforto, eu também tenho que estar preparada de que não é todo mundo, não é pra todo mundo. E tá tudo bem, eu também não quero todo mundo. Sim. Então eu quero pessoas como a Vivi, que percebem o valor daquilo, seja pelo design, seja pela proposta de continuar essa busca por novos materiais que tragam essa inovação. Então, acho que o lugar da matéria-prima, ele vem muito disso. Assim, a gente não tá nem perto da quantidade de coisas incríveis. Fora do Brasil, a gente acaba tendo ainda mais possibilidades que hoje ainda, pelo menos pra mim, enquanto uma marca pequena, a gente não consegue acessar por conta do volume e custo, né, que é necessário pra transação. Mas a gente vai chegar lá. Com certeza. Com certeza. Tem muita coisa incrível, assim, muita mesmo. Hoje a gente usa nos acessórios, por exemplo, milho e cana-de-açúcar, vindos Legal. de filamento biodegradável, sabe? Então, assim, acho que a gente já está num caminho trazendo coisas que as pessoas ainda não tinham visto. E Eu nunca é vi. um começo. É um começo. E a qualidade é realmente impecável. Você quer mostrar para o nosso público a qualidade? Maravilhosa. Quanto tempo que você tem essa bolsa? Nossa. 4 anos. Muitos anos. 4 anos, Ela tá falou que é novinha. bem do começo. É. Eu vou tirar ela daqui do rosa. Isso, olha aqui, ó. É gente, isso olha que, assim, você. essa era realmente foi uma das primeiras. E essa era uma das mais básicas, assim, que a gente tinha. Eu vou falar, o toque é diferente também. É macio, então assim, é ainda bem tem, macio. sabe? Eu adoro a ferragem. Isso. Então, os metais, por exemplo, eu nunca abri mão de absolutamente tudo, não só o tecido, mas as ferragens, absolutamente tudo que tem nela, de usar, de trabalhar com os melhores. Então, hoje a gente tem um fornecedor dos nossos metais, que é uma das melhores metalúrgicas de fabricação de aviamentos. A gente tem alguns que são feitos pra gente, outros que a gente pega direto deles e inclui de acordo com cada design. Eles têm duplo banho da cor e banho extra em verniz italiano. E eles não são ocos por dentro. Por exemplo, a nossa correntaria é a mesma que grandes marcas de fora, de alto luxo, usam. Porque elas não são ocas. Quando você pega uma corrente, você vê que ela é muito leve, por exemplo. Ou ela vai ser de alumínio. O alumínio, ele enferruja, ele vai escurecer. Ou ela é oca, então tem muito menos material, tem muito menos metal ali. O nosso não. O nosso material, a nossa corrente, ela tem um peso. Ela tem... Mas por quê? Porque é maciço. Então, o banho, ele foi pensado para justamente acompanhar essa peça, sabe? Por todos esses anos que a pessoa tiver junto dela. E aí a gente a qualidade também entra no ponto de que eu nunca abri mão de ter a nossa própria produção. Porque a partir do momento que eu terceirizo, olha o tamanho da responsabilidade que eu vou dar na mão de outra pessoa de entregar o coração da minha marca, que é o meu produto. Então, se eu vou estar nessa distância, eu não controlo 100%. Então, eu também queria entender se essas pessoas estão trabalhando de forma justa, se elas estão recebendo da forma como deveriam, se o lugar que elas trabalham é confortável o suficiente, se elas têm, sabe? Então, isso pra mim era algo também inegociável. Talvez se eu não pudesse ter acesso, se eu não pudesse ter essa parte, eu acho até que eu repensaria, sabe? Algumas coisas. Hoje a gente tem parceiros que ajudam dentro da produção, uma ou outra parte, por exemplo, o corte, a gente tem um parceiro externo, mas que tudo é monitorado. Então, isso pra mim, assim, são valores, eu acho, que foram colocados dentro da marca que seguem sendo inegociáveis. E é incrível. Você tinha mais uma pergunta? Eu tô quieta. A minha pergunta é sobre o nome, porque eu quero saber como é que você chegou. Porque, assim, é isso, né? Eu acho que não precisa muito mais explicar, mas, assim, pra mim é óbvio mesmo, assim, é muito legal. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o nome da sua marca. Tá, primeiro eu queria um nome que não tivesse no dicionário. Eu queria uma palavra que... Por quê? Que eu inventei. Aurélio. Por quê? Porque uma palavra que tem no dicionário, se você joga no Google, vai aparecer um monte antes de você. Então, eu queria um nome que ninguém nunca tivesse, não fosse comum, né, aquela coisa, mas que refletisse exatamente isso. Algo que não era óbvio. Não era óbvio pela proposta da marca, não era óbvio pelos materiais, não era óbvio pela pessoa. E aí a gente vai na persona. Quem é a pessoa que vai usar a Inóbvia? É uma pessoa autêntica, independente, segura de si, que gosta que tá antenada, que tá aberta para novidades no mundo, sabe? Então, contemporânea, que tem esse olhar mais pra arte. Então, quando ali tava numa discussão e surgiu dentro de casa, putz, Inóbvia, falei, é isso. Parei, assim, mas aí não teve nem o que pensar. Já fui, registrei e Olha só, na hora. Na hora. E é incrível, de verdade. É muito legal. Eu achei
é único, E né? é legal porque a maioria das pessoas já pega É porque você... rápido, assim, mas né? é porque fala por si, né? É muito legal. Muito bom. Essa era a minha pergunta. Vai. Liberada. Ai, tô aqui, ó, segurando. Ah, tá... Eu sou realmente fã da Thaís e da marca. E é dessa ordem, da Thaís e da marca. Porque eu realmente sempre consegui enxergar a Thaís por trás da marca, né? Mas a experiência do cliente é algo de uma delicadeza. Porque quando eu fui comprar as bolsas, que eu comprei 3 de uma vez, né? Quando eu fui comprar as bolsas, chegou uma caixa. Essa caixa chegou com um designer feito por ela pela mão, escrita, com cheiro. Na época eu não sei nem sei, é que eu não tenho um olfato adequado, então eu não vou lembrar, mas eu sei que agora vai espirrar o cheiro. Mas veio no. Eu vou falar saquinho, ela vai falar o nome bonito, que eu uso até hoje, que eu não abro mão de dar. Pra minha prima eu dei sem o saquinho. Ai, não acredito, Vivi. Tá vendo? A experiência eu dela queria foi muito. incompleta. Foi totalmente incompleta. Totalmente. Ela, se quiser que tenha a experiência dela. Desculpa, tá? Aconteceu você presente. Não era pra ser assim. Isadora, a prima compra outro pra você. E aí, isso tudo mantém. E é muito desafiador quando a gente faz em escala Uhum. essas coisas, né? Eu não sei se você tem eu queria depois falar sobre o negócio em si, quem foi te assessorar, se você teve essa assessoria. Apesar de você gostar muito do varejo, o varejo é muito desafiador. Eu lembro de te conhecer na época da pandemia ainda, né? Se eu não estiver enganada, ainda eu lembro de momento de pandemia, assim, da gente estar em casa e tal, e daquilo ter... E eu amo cuidado, isso é arte, né? Então é muito maravilhoso tudo. Mas eu queria muito que você falasse da experiência do cliente, do que você não abre mão, porque realmente em escala fica mais desafiador. Quando comecei, assim, a única coisa que eu pude fazer, porque a embalagem pra fazer é muito cara. A Muito. embalagem que a Inobvia usa hoje, ela é cara, ela é bem cara, mas era algo que eu não abria mão, justamente porque eu queria que as pessoas tivessem a sensação. Vamos voltar para esse lugar da sensação. Só que lá atrás, qual era a questão? Eu queria a dust bag, que é o saquinho Dust que bag. você falou. Como ainda não dava para eu fazer ele personalizado, por quê? Porque eu já tinha me endividado para fazer a caixa. Ninguém conta essa Ninguém parte, conta, né? Então, né, porque o a BO. caixa, o que acontece? linda. Pra você fazer aquela embalagem de e-commerce toda colorida, bonita por dentro, porque ela sempre foi toda na cor da Inobvia, aquele vinho por Sim. dentro, com o logo e o nome, um espaço pra gente escrever o nome da cliente. Então, À mão. aquilo é muito caro pra fazer. E as gráficas pegavam pedidos, assim, de no mínimo 3.000 caixas. Eu era uma marca que tinha acabado de começar. O que eu ia fazer com 3.000 caixas? Só que aí eu peguei o cartão de crédito, chorou, né? Fiz aquela parcela, pelo amor de Deus, confia em mim, eu ainda vou ser sua melhor cliente. Que ele chororou todo com a empresa. Fiz as caixas. E aí não sobrou pra fazer a dust bag. Então, o que eu fiz? Comprei o tecido que eu queria. E a gente fiz em casa mesmo os saquinhos, né? A dust bag. E colocava a própria etiqueta gravada com o nome. Tudo a gente fazia. Só que eu não tinha verba pro marketing. E aí eu pensei, como que eu vou fazer pra essa pessoa postar? Eu tava apostando muito nisso. Eu preciso que quem receber, na hora que olhar, chame atenção antes mesmo de abrir e a pessoa já queira sacar o celular pra gravar. Foi exatamente o que eu fiz. Eu gravei todo Deu o meu certo! nome. Deu certo. E aí, o que eu fiz? Comprei um monte de spray de tinta, porque dentro da embalagem era tudo monocromático, né? Peguei vários sprays de tinta, então a gente fazia coração na caixa, pintava ela inteira e fora ia um adesivão também com a cor de dentro, já pra ter ali uma referência, e ia um adesivo amarelo. Cuidado, isso é arte. Uma vez o correio entrou em contato comigo e falou: oi, a gente queria confirmar se você tá fazendo envio de obras de arte por Sedex e PAC. Sim. Porque a gente tá vendo que você tá mandando sem seguro. Não é um pouco arriscado? Ele tava achando que era quadros. É arte sim, mas E calma. eu falei, é arte, mas é uma arte outra de arte. vestir, não é, Uhum. né? E então, e a ideia era essa. E deu muito certo. Porque as primeiras pessoas que compraram chegaram pelo Instagram. E eu lembro que eu comecei a alimentar um pouco o Instagram antes mesmo do site estar ativo, tudo para as pessoas irem percebendo que ia rolar uma movimentação, que ia ter um produto, bastidor, mostrava. Era dentro do apartamento, gente. Era um negócio que, esteticamente, eu tentava fazer o meu melhor, porque eu fazia tudo sozinha, né? Nessa época, eu consegui uma modelista que ia em casa me ajudar ali a fazer.
mas era tudo muito caseiro na época. Então, a embalagem, foi a única coisa que eu pensei. Se a pessoa tiver contato com essa embalagem e ela minimamente olhar como algo mais... que não pareça tão caseiro assim, mas ainda assim, com esse viés que foi feito à mão especialmente pra ela, eu acho que isso pode ser um divisor de águas desejo, ali. né, pra E ela foi postar. exatamente o que aconteceu. Gente, assim, a cada 10 pessoas que compravam, 9, eu não tô brincando, 9 postavam. Então, aí era repost atrás de repost, story, e tinha gente que depois comprava pela segunda vez e já sabia como vinha, gravava antes a reação do porteiro chegando com a caixa. Então, foi muito legal. E isso, assim, mudou muito o jogo nesse início, sabe? Mas não teve um estudo de branding, não teve nada previamente. Foi assim, de novo, vai surgindo e vai fazendo. Eu definitivamente sou o tipo de pessoa que eu não penso demais. Eu vou e faço. E aí, se der certo, maravilha, deu certo. Se der errado, pelo menos eu tentei e aprendi com aquele erro. Na próxima eu já sei onde eu corrijo. 99,99% das pessoas que eu conheço que deram certo e que eu admiro hoje são que nem você. Não pensei e fiz. É aquele nível de loucura, sabe, que você precisa ter. Porque eu acho que você não tem muita opção. Pelo menos eu não tinha. Não tem. E eu não tinha muito tempo. As contas do cartão que eu usei, o dinheiro que eu vendi o carro pra comprar. Ia começar a vir a fatura, porque eu vendi o carro pra comprar as máquinas. Então, as contas continuavam chegando. Eu tinha ali vermelho. Então, assim, era um carro vermelho. Então, assim, não tinha tempo, tinha que fazer. E outra, eu tava vivendo o que eu tinha sonhado durante muito tempo. Então eu não tava nem aí, eu tava dentro da minha casa. Se eu acordava às 5:30 da manhã, 6 horas, com uma xícara de café e já sentava na máquina de costura e só ia parar meia-noite, eu tava feliz da vida, sabe? Porque eu tava ali me desenvolvendo, eu tava tentando aprender também. E ainda bem, Vivi, que a sua Fiesta que você tá usando passou em toda a prova. Porque o meu maior medo era, cara, eu sou uma pessoa que estou aprendendo a fazer. E pra minha sorte deu muito certo. Eu aprendi, acho que fazer bem feito. Porque Super ela bem tá feito. aí. Super! E você sabe, impecável. Era um dos meus maiores medos no começo, Não, assim. maravilhoso. Mas o fato de, com 4 anos de marca, a gente ter, assim, uma taxa mínima de reparo, cara, isso pra mim é algo contra... Eu, como trabalhei em muitas marcas, a gente vê o volume, né, que chega de defeitos e tudo mais. Então, isso pra mim, eu falo que desde o começo, ser tão perfeccionista foi fundamental nesse aspecto. Digo, no perfeccionista no produto em si, tá? Não nos processos. Não, acho que é na entrega, né? Você é perfeccionista na entrega, na entrega total. da qualidade. Eu acho que é aí que você entra Porque no imagina, perfeccionismo. é a sua vitrine, é uma pessoa que tá andando na rua, que viu o outro produto já é diferente, ele já vai chamar atenção, alguém vai perguntar. Se a pessoa chega perto, olha e tá ali com algum problema, ou tá com alguma que não tá legal, putz, você já foi por água abaixo. E o melhor marketing é o cliente satisfeito. Então, sim, porque ele ele volta. vai indo, ele volta e ele vai falar, nossa, olha que legal essa bolsa, não sei o quê. Então, isso ainda é o melhor marketing e o mais barato. Porque é uma pessoa que vai fazer por você, porque ela comprou, porque ela gostou, porque ela provou, ela vai indicar, não, olha, isso aqui é muito legal e tal. Sim. Isso é muito incrível. Eu queria falar um pouquinho sobre empreendedorismo agora. Pra gente ir falando um pouquinho sobre isso, assim, sobre negócio, sobre business. Como que é ter uma marca própria no Brasil, fazendo tudo sozinha? Quais foram os seus desafios principais no começo e quais são os seus desafios hoje? Que eu sei que devem ser muitos ainda, mas como que é pra você hoje empreender com a sua marca? Quais são os seus principais desafios aí que a gente pode trazer pro pessoal aprender? O principal desafio podia ser lá atrás, 4 anos atrás, 3 anos atrás, quanto agora, continua sendo o mesmo. O primeiro que eu vou falar. Mão de obra. Gente, assim, durante... O ET tá chegando, não se preocupe. Em breve a gente vai estar com a invasão alienígena e vai estar tudo bem. Quarta-feira. Tem a data? Tem, no Jogo do Brasil. No Jogo do Brasil, também ouvi. Socorro. Durante os 2 primeiros anos de marca, realmente eu fazia tudo sozinha. Eu costurava, eu era motoboy, eu montava, eu ia no correio, eu fazia tudo que você puder imaginar do processo. Respondia o Atendia cliente, postava, era a menina do marketing, era tudo. Então,
por incrível que pareça, hoje, até recentemente eu tava refletindo exatamente sobre essa diferença de momentos. Gente, por incrível que pareça, era mais fácil. Porque quando você é menor por exemplo, quando era menor do que a gente é hoje, a escala de problemas, ela acompanha o seu tamanho. Sim. Né? Então, eu fazia as coisas no meu tempo, eu tava ali fazendo a produção, eu tava curtindo o processo, sabe? Eu colocava uma música, eu podia passar 12 horas só na produção e outras 4 fazendo o restante burocrático. Mas eu tava curtindo demais, sabe? Hoje, o que acontece? Eu me vejo fazendo a maior parte do tempo trabalho chato. E aí, a parte mais gostosa, ela foi se dissipando, assim. Então, você tem que delegar mais, obviamente. E aí, eu entendi, eu não sou uma pessoa... Eu já fui centralizadora no início. Hoje, eu entendo que quanto mais gente boa a gente tem perto da gente, mais a gente cresce. E mais a gente pode levar essas pessoas com a gente para crescer junto. Então, mas por que eu falo que é mão de obra? Porque, vamos falar agora da produção. Quando você tem a parte fabril do negócio, é muito complexo. Por quê? A gente não faz um produto simples, a gente não faz um produto rápido, a gente não faz um produto que a pessoa saiu de uma faculdade e já chega lá sabendo fazer. Isso envolve desenvolvimento dessas pessoas, essas pessoas precisam ser treinadas. Os nossos processos de como a gente faz uma bolsa, ele é muito único. Então, a gente desenvolve muitos dos nossos processos. Então, não tem como eu terceirizar isso. Então, hoje ainda, se eu tiver que contratar uma nova pessoa, uma montadora ou uma costureira, eu tenho que parar tudo. Eu tenho que chegar lá, eu faço questão disso. Até a gente ter uma pessoa, uma líder, por exemplo, mas eu faço questão, porque eu preciso que ela entenda. E aí, onde foi o ponto fundamental de no começo eu ter feito tudo? Porque se eu tiver que cobrar uma costura bem feita, eu sei onde está o problema daquela costura. Se uma peça voltar por um defeito, ou mesmo ali dentro der algum problema, eu sei onde foi o problema. Então, eu acho que se eu pudesse dar um conselho para alguém, é isso, faça tudo dentro da sua empresa, aprenda tudo, porque isso faz muita diferença na hora de você delegar e supervisionar. Então, o nosso maior problema hoje dentro da produção é isso, é o tempo que se leva. Então, hoje, um tempo médio, só para vocês terem uma ideia, de uma pessoa na produção, para ela realmente entender e começar a ficar redonda ali, são de 6 meses. Nossa, é muito tempo. Pelo menos, para aprender alguns dos modelos. A gente tem vários. E aí agora com a loja, assim, o varejo, desde que eu me conheço por gente, ele tem um turnover muito alto. Muito alto. Então, os desafios estão sendo assim, poxa, a gente tá oferecendo até mais coisas do que a gente poderia enquanto empresa para tentar reter essas pessoas. E ainda assim não é fácil. Porque eu não sei se por conta do momento que a gente tá vivendo, principalmente da internet, no ar tá rolando uma sensação de que as coisas são mais fáceis do que elas são, ou que todo mundo vai abrir o celular, gravar ali um TikTok e aquilo vai virar... ganhar R$1 milhão. Gente, eu queria isso também, mas não acontece. Não é assim. É isso. São quantos milhões que chegam nesse lugar, sabe? E as coisas levam tempo. Sim. E aí entra outra questão. Eu acho que as pessoas esquecem, no varejo, falando, se você entra numa marca, você não tem sua clientela, você está usando a nossa base. Cara, as coisas levam tempo. Você precisa se restabelecer lá dentro, você precisa criar alimentar aquela base, trazê-la para você, enfim. Então, acho que esse é um dos maiores, dessas maiores questões mesmo, desafios. E aí, a questão de desenvolvimento de produto, que aí envolve a quantidade de testes que a gente tem que fazer, assim. No processo de desenvolvimento de um novo design, isso leva muito tempo. Então, uma modelagem, ela pode durar uma semana, mas ela pode durar meses. Então, são pilotos atrás de piloto. Então, assim, uma coisa que eu aprendi, óbvia, foi a ter paciência. Porque no começo eu era muito assim, não, porque tem que sair pra ontem, tive essa ideia aqui hoje, amanhã esse produto tem que estar pronto. Cara, não é assim, eu tinha crises de dores no estômago, de tanta ansiedade. E aí eu tive que entender que, cara, a pressa definitivamente é inimiga da perfeição. Não tem como. Para o produto ser bem feito, ele vai levar tempo. E é aí que mora a magia do negócio também, sabe? Que é por isso que acho que desde o início, a Vivi, mais do que ninguém vai poder dizer isso, eu gosto de mostrar esse bastidor de como as coisas são feitas, porque o cliente lá na ponta, ele não faz ideia.
da quantidade de processos, da quantidade de detalhes que estão envolvidos e pessoas também, Uhum. né? Então, e aí, se eu pudesse falar da parte de gestão, é assim, a quantidade de coisa. É bom porque você aprende muito de vários assuntos diferentes, mas é como que eu vou organizar a minha agenda para conseguir dar conta de tudo que eu tenho que fazer, porque eu acho que isso acontece com todo empreendedor. Cada dia que você acorda, aparecem 5 novos problemas Uhum. e que você tem que passar na frente de tudo que tava na tua agenda. Cara, como que eu vou fazer pra isso? Então, a primeira coisa que eu cortei foi meu WhatsApp. Meu WhatsApp pessoal, eu olho 1 vez na semana, 2 vezes na semana. E sinto muito, gente. Eu tô nesse momento. Se as pessoas quiserem entender, paciência. Mas é a minha escolha. Eu sei que, né? E a gente... É isso, a gente, a gente tem que arcar com as consequências Uhum. daquilo. Mas acho que são fases. Mas assim, acho que essas são as 3 principais desafios que eu vejo hoje desse período pra agora. Uhum. São muitos desafios como empreendedores, assim. Essa coisa que você falou dos problemas, eu tenho a sensação que eu sou engolida às vezes, assim. Tipo, Exatamente isso. tipo assim, eu tô aqui hoje, segunda-feira. Meu problema hoje é XYZ. Aí eu tô aqui, XYZ. Ai, não, beleza. Amanhã, não consegui resolver XYZ. Vamos deixar pra amanhã. Aí amanhã vem A, B e C. Parece que o tempo que- fica desse tamanho, né? Só que aí você fala assim, meu Deus, calma aí, eu tava no XYZ. Só que o A, B e C é mais urgente. Aí você vai ter que resolver. Aí, assim, tem que passar. E você vai sendo engolido, assim, ó, engolido. É coisa em cima de coisa. Mas, enfim, chora no banho. Eu tô aprendendo a não me descabelar mais. Assim, Chora no eu banho, faço eu pego um respira. papel, eu sou muito do papel e caneta ainda. Eu noto, tu tem minha agenda digital, mas ainda pra eu visualizar, eu preciso estar aqui. Então, eu coloco, o que que é... Eu tenho quase que 2 empresas, né? Uma que é a fábrica, a loja e o e-commerce, 3. Então, eu tenho que dividir. Quais hoje são os... O que que eu tenho de urgente? O meu maior problema pra resolver no e-commerce, na loja física e na fábrica. E aí, você tenta eliminar, eu tento dividir, sei lá, de 3 em 3... Porque daí, o que aparecer, se realmente não tiver que ser naquela hora, porque foi, tipo, ai, deu um temporal, saiu o teto, tá chovendo dentro da fábrica. Não sei, a menos que seja uma coisa assim, Nesse nível. vai ser assim, ó, paciência. Fiz o melhor que pude. E fiz tudo, assim. Então, assim, tô tentando ao máximo voltar pra esse lugar, porque senão a gente dá uma surtada. Com certeza. Eu e Jaque, a gente tem uma consultoria de negócios. E uma das coisas que a gente observa são 4 pilares importantes para todos os empresários, né? São pessoas, que você falou, processos. Nossa, mas estou com ronco, você ouviu? Ouvi. Vou voltar. Tá bom esse corte. 4 coisas, 4 pilares. Pessoas, processos, tecnologia e sucessão. Sim. Quando você olha pessoas, é um problema para sempre. Então, a gente tem que fazer um processo para que essas pessoas entrem na cultura da empresa e aprendam mais rápido e saibam fazer o que precisa ser feito de uma maneira mais eficiente. Quando você fala de processos, ele está envolvido em toda a cadeia produtiva, em todos os 3 pilares que você colocou, que é o e-commerce, a loja física e a produção. Tecnologia, não dá para ficar sem. A gente está falando de um mundo de IA, já que é especialista em IA, ela fala muito sobre isso. Ela é um mundo incrível, mas a gente ainda está se adaptando a esse mundo. Mas a última coisa é sucessão. Você falou um pouco aqui no off, a questão da sua questão física, emocional, que eu acho que a gente podia trazer um pouquinho agora para o empreendedor essa questão. A gente tem coragem de vender o único carro, que é o que você fez, para abrir um sonho. Aí você vende esse carro. Quem é essa pessoa depois de muito tempo? Porque os problemas você vai ter que pagar folha. Você é responsável por famílias. Então, você é capaz de vender seu próprio carro. Começa a ficar desse tamanho. O que todo mundo chamou de louca, né? Como é que você pode ter vendido seu próprio carro? Você fala assim, Foi a parte mais fácil. Parte mais fácil. Desapeguei. Exato. Hoje, se meu trabalho não sair, tem gente que não coloca comida na mesa. É isso. E isso tira o sono. Isso. E isso tira o sono. Recentemente eu me peguei precisando tomar remédio pra dormir. Nunca na minha vida isso tinha acontecido. Nunca. Mas era isso, assim, principalmente depois da loja física, que daí o volume de custos ele explode, né? Porque é muito alto. E aí aumentam pessoas, e eu sempre tive essa preocupação com as pessoas que viessem trabalhar comigo.
Então, quando eu olho no final do mês, você vê aquele volume ali, e tem pessoas que têm contas absurdamente muito mais altas que as minhas, óbvio, mas que você olha aquilo, porque você dá um salto, você tá aqui, de repente você toma uma decisão que te leva para outro patamar, e do dia pra noite, você se vê enfrentando essas questões que estão totalmente ligadas com a sua responsabilidade. Aí aperta, realmente. Então, assim, aí você começa a perder um pouco. Você tira você, eu acho que é isso. Você se anula totalmente, esquece. Não importa se eu tô recebendo salário ou se eu não tô recebendo salário. Importa se essas pessoas vão receber o que elas têm que receber. Então, esse eu acho também que é um motivador. Eu acho que ele entra também como um ponto de não posso deixar. Como assim? Mas aí também vem uma outra questão. Isso também envolve, pelo menos pra mim, como eu sempre me cobrei muito, isso vinha muito desse lugar de eu não posso me dar o luxo de descansar. Como que eu vou descansar se eu tenho tudo isso de conta pra pagar? Como que eu vou descansar? Como que eu vou tirar um final de semana de folga? Vou trazer um ponto aqui que foi uma discussão em casa, que pra eu entender isso, não sei se vocês já passaram por isso. Como que eu vou tirar um fim de semana pra fazer uma viagem se tem alguém trabalhando Olha que absurdo. na minha empresa? Sim. Mas calma aí. Aí, no começo era assim, eu me sentia culpada e eu não falava pra ninguém. E era por isso que eu não folgava. E eu ficava. Todos os dias eu sentia culpa se tinha alguém trabalhando e eu estivesse fazendo qualquer outra coisa que não fosse trabalhar. Exemplo, ir para a academia. Como assim, 8 horas da manhã eu tô indo pra academia e tem gente já na fábrica? Aí, conversando com uma pessoa que também empreende, essa pessoa virou pra mim e falou assim: quantas vezes você está trabalhando e essa pessoa já foi embora, ela tá dormindo, ela tá de folga no final de semana, porque eles não trabalham no final de semana, ou quantas coisas você teve que fazer antes pra poder hoje dar a oportunidade de empregar alguém? Olha o tanto de coisa que você já faz e que você tem que fazer. O que você não está percebendo é que você está se colocando numa escala que humanamente ela não é viável. Porque aí, quando essa frase foi o que me acendeu o alerta. Se a sua saúde não estiver bem, o seu trabalho não vai andar como você gostaria. E se o seu trabalho é tão importante assim pra você, valorize o seu corpo. Valorize o que você faz com ele. E foi aí que me deu estalo, porque meu corpo começou literalmente a pifar recentemente. Então, assim, era coisa de eu estar na cama e eu acordar. Gente, era tanta dor. Mas era tanta dor no corpo. Só faltava doer o fio do cabelo. Que eu não sabia, eu não entendia o que estava acontecendo. A minha coluna travou. Eu tava dirigindo, eu não consegui sair do meu carro. E aí deu a entender de que realmente aquilo estava literalmente me paralisando. Então, como que eu vou deixar isso acontecer se eu tenho tanta gente pra cuidar? Aí eu entendi que cuidar de mim também era cuidar do outro. Então, eu comecei a dar mais atenção pro meu psicológico, de não me atribular muito, assim, né? Trazer aquele excesso de coisas. Entendi que o meu momento na minha casa, por exemplo, num domingo, ele é fundamental para que eu esteja tomando as melhores decisões durante todos os outros dias. E que pode ser não ser num domingo, porque pode ser que no domingo eu trabalhei o dia inteiro. Se isso acontecer numa terça-feira, tá tudo bem. O que importa é que eu esteja bem, para que eu tome as decisões corretas, porque também tem isso. Se a gente não descansa, se a gente não cuida, a gente começa a fazer um monte de cagada, né? As pessoas começam a falar com você e você começa a não processar. Eu tava igual um zumbi, as pessoas vinham falar comigo, as meninas na fábrica às vezes chegavam e falavam, não, mas eu já te falei tal coisa. Mas, cara, por que você não tá absorvendo aquilo? Porque você tá esgotado. Então, foi quando eu cheguei aí nesse ponto que eu falei, cara, eu preciso dar uns passos pra trás. Eu preciso tirar esse tempo pra mim. Então, aí é o momento que eu vou ter uma leitura diferente, que não vai ter nada relacionado a negócios. Vou assistir um documentário diferente, sabe? Fazer outras coisas que me dão prazer. Eu voltei a tocar piano. Sabe, eu sempre gostei de ter muitos hobbies. Eu sempre gostei de muitas coisas. Então, eu comecei a olhar para essas outras coisas. E aí, acontece o quê com a pessoa criativa? Quando você sai daquele ponto que você tá com sobrecarga só das coisas chatas... Você volta?
você começa a vir, aí as ideias voltavam. Aí eu parei de deixar de dormir pela quantidade de conta a pagar, porque na hora que eu ia dormir era tanta ideia que começava a chegar que eu tinha que anotar tudo pra poder desligar, sabe? Uhum. Então você percebe que começa a ter muito mais benefício do que de fato que aquela culpa que você tava sentindo era a coisa mais idiota que você poderia deixar acontecer com você mesmo. Uhum. É só uma pena que a gente tenha que passar por isso. A maioria de Pois nós é. passa por isso. Por que a gente não pode aprender se alguém chegar e falar, né? Não, mas a gente fala, não, eu preciso trabalhar, não sei o que, não sei o que. Aí depois você chega num momento que você fala, nossa, cara, por que eu já não entendi isso antes, né? A gente Sim. precisa sofrer pra aprender, na maioria das vezes, né? Mas é muito desafiador, né? Pois é empreender, né, que É chama. empreender. É o CNPJ. Mas engraçado que a gente gosta, né? Aí a gente não Gosta. troca. É. A gente fica meio viciado Nunca nessa mais. coisa, né? Vicia. Dá uma adrenalina Aham. diferente. É totalmente. É pra poucos e loucos, né? Mas faz parte. E a gente tem um quadro especial agora. A gente tem o quadro nosso aqui do 2V Podcast, que eu já vi que você teve um spoiler lá fora, né? Mas você não sabe o que vai aparecer aqui Pra pra você. você, tá? Pois é. A gente tem um quadro aqui no 2V que é feito para os nossos convidados, pra que vocês sintam. Não é sobre, conversa, não sei o quê, é pra sentir. Então, a gente tem um quadro que se chama Fatos e Sensações. Roda a vinheta dos Fatos e Sensações. Antes da vinheta, a gente vai oferecer esse quadro. A Le Blessed, na verdade, vai oferecer esse quadro. Então, nossos Fatos e Sensações é um oferecimento da Le Blessed. Quer falar da Le Blessed, Vi? Quero bastante. A Le Blessed, ela está conosco, ela patrocina o nosso podcast, ela nos veste. A moda, a beleza, ela pode ser ampliada e valorizada. E uma das coisas que a Le Blessed faz com a gente é exatamente isso. É acreditar nesse projeto, é acreditar na gente e nos vestir literalmente. Uhum. Então, ela é fabricante. Existe toda uma curadoria de moda. Ela tem 2 lojas no Brás e também tem online. Então, se você quiser comprar na Le Blessed, nós somos as modelos oficiais, né? Oficiais. De sempre. Graças a Deus. As grandes influenciadoras. Toda vez que eu publico, as pessoas falam assim, meu Deus, já entrei lá no site, isso que é bom. A gente agradece demais a confiança, a qualidade, o preço e é acessível para todas vocês. Então, sejam muito bem-vindas, meninas, para a Le Blessed e para os rapazes que queiram comprar para suas parceiras, mães, filhas, enfim. Não deixe de acompanhar e de olhar lá o catálogo no Instagram. Tá sempre com novidades. Agora elas estão com várias coisas de outono e inverno, já com a prévia do verão. Então, entra lá no Instagram, acessa que vocês vão adorar, eu tenho certeza. Então, agora, sim, roda a vinheta dos nossos Fatos e Sensações. A gente tem esse quadro aqui já desde sempre. A gente adora esse momento. Sim. E agora é pra você ver, sentir. Ai, tô nervosa. E aí você vai falar o fato pros nossos telespectadores que estão só nos ouvindo e descrever como que você se Olha sente. aqui. E Tá. a nossa querida Zara também, ela tá super confortável, né? Tá tirando uma Tá sonequinha. adorando. Vamos lá, primeiro, Rê. O que a gente tá vendo aí? Nossa! Olha ali, ó, a foto que eu recebi com a Chantal. Gente, eu não acreditei. Ela ainda circulou pra eu ver que tava ali no cantinho. Foi o máximo. Vamos contextualizar, né? Aqui a Chantal ela é a fundadora da Gold Co, né? Incrível. E eu não sabia, a Vivi é fanzona dela. Eu acho ela o máximo. Super acompanho ela nas redes sociais. E a Vivi falou que ela amou. Ela tava usando ali o nosso design, a Menino Vem Mondrian, que ela amou. A Vivi simplesmente tirou dela e entregou pra Chantal, assim, foi o máximo. Tô louca pra conhecê-la agora, mais ainda. Bom, ali naquela foto de cima, que eu tô na máquina com o chapéu, eu tava aprendendo a costurar. Então, eu tinha acabado de comprar a máquina e eu abria vídeos no YouTube, eu tentava procurar ali meios pra conseguir. Então, comprei os primeiros tecidos e tudo mais. Aqui não, aqui era quando eu ainda comprava outras peças para tentar estudar a estrutura. Essa, por exemplo, não é uma peça nossa, mas ela era muito diferente porque ela tinha uma corda colocada em cima de um item de metal, que era toda uma estrutura. Então eu já gostava de observar essas formas de como será que aquilo tinha sido feito e tudo mais. Aqui foi o ano passado, acho que foi no começo do ano passado, que eu fui pra Nova York, a gente fez foto lá, então foi um momento muito especial, porque teve uma modelo, foi a primeira modelo que a Vessel, gente né? teve No no lindo. Vessel, as fotos ficaram Maravilhoso, né? incríveis.
achei uma fotógrafa lá. Então, assim, esse foi um momento pra mim de muita realização, porque até então a gente não tinha feito nenhuma foto em estúdio, era tudo muito improvisado, eu fazia tudo. Então, foi a primeira vez, realmente, que a gente teve um conteúdo feito por fotógrafo, com modelo. Aí, aqui é brincadeira, em qualquer lugar que via de espelho, usava. Aqui, fizeram até uma arte aqui, recente, fazendo conteúdo com o Alan. A gente tava gravando um episódio do reality, que a gente tá fazendo um reality da Inóbvia. E aqui, nessa foto preta e branca, era quando eu ainda tava sozinha. Era numa sala comercial na época. E eu tava no meio de uma produção. Então, aí eu dividia, parava, ligava a câmera pra gravar um pouco, mostrar o processo. Aqui a Vivi, que foi uma pessoa fundamental nesse início. Ela foi na inauguração da loja, foi muito emocionante, porque eu a revi nesse dia. E então ela, durante ali, acho que 8 meses, 6 meses, a Vivi esteve ali comigo dentro do apartamento, até que não deu mais pra gente segurar, porque tava muito apertado. E aí a Vivi seguiu o caminho dela e eu fui para um espaço comercial, até chegar agora ao nosso momento que foi mais importante, que foi a inauguração da flagship em Pinheiros. Que legal. Próximo, Rê. Nossa, tem mais. Tem mais. Gente, nossa, Sushi. nossa. A Alice, ela era irmãzinha da Zara. A gente adotou ela com 9 anos. E aí ela ficou com a gente por uns 3 anos, até que ela ficou doente. O Sushi, ele era meu primeiro companheiro. Olha o dentinho. Não, ele dormia assim, ó. E ele dava risada, era muito engraçado. E ele foi durante muito tempo, era 12 eu anos. e ele, 12 anos. Durante muito tempo fomos só nós dois em casa. Ali eram cachorros de outras pessoas que estavam junto, que é sempre cachorreira, né? Hoje, inclusive, na marca, a gente tem uma verba do nosso lucro que é destinado ou para quando eu mesma faço os resgates na rua, mas a gente também tem os parceiros veterinários de resgate, muito que a legal. gente ajuda. Uhum. Foi uma forma que, como a gente começou com esse propósito já de ter também essa questão animal, então por que não esse ser um ponto que a gente tenha mais pra gente seguir com isso? E a Zara Lúcia, que é a minha alma Zara gêmea, eu não Lúcia. preciso nem dizer, né, Zara Lúcia? Ela tá numa que tá paz, aqui dá uma olhada. Super desde comportada. pequenininha comigo em todos os momentos. E é isso, se eu vou em algum lugar e a Zara Lúcia não tá, todo mundo pergunta primeiro Cadê a dela, não quer Zara? nem saber como eu tô. Tem mais, Rê? Os cachorros não podiam faltar, né? Nossa, gente. Ai, Chegou naquele ponto que ela nem o que não queria falar. eu não sei nem como eu vou explicar isso aqui, mas vamos lá. Bom, eu sou uma amante de viagem. Eu acho que em viagem é o lugar que a gente mais vive experiência. E eu sou aquela amiga. Não conte pra eu ser sua amiga se você quiser juízo. Eu sou a pessoa que eu vou te encorajar a fazer coisas muito loucas. Tipo, mergulhar com tubarão. Passar a mão nesse tubarão. Então, assim, ir pra lugares mais exóticos, diferentões. Fazer coisa, tipo, vai se jogar da pedra de asa delta. Vai pular de paraquedas. Eu vou ser essa amiga. A minha avó, claro que sempre esteve aí junto comigo. Curtindo todo o processo. Hoje ela olha as fotos das peças e ela fala, nossa, que linda. Ela não consegue se locomover para ir até a loja e tudo, então ela acompanha tudo à distância, né? Ali, aniversários com amigos e tudo mais. Aqui tênis, que é uma outra paixão que eu tenho. Infelizmente agora eu tô proibida de jogar por um tempo até me recuperar da coluna, mas espero que eu consiga voltar em breve, porque foi algo que eu fiquei, assim, apaixonada. E aqui, de fato, Gente, não. onde eu tive... Olha a luvinha. Gente, aqui foi quando eu fui vocalista da banda Viva a Noite, do Pânico na TV. Olha, que legal. E antes deles, eu tive um projeto autoral, gravei um CD, vendia na Saraiva na época, a gente Nossa, viajava o que Brasil, máximo. o clipe passava na MTV. Foi uma época muito legal. Foi uma época que realmente ali, eu acho que eu tava com a criatividade mais aflorada do que nunca, porque eu tava em cima de um palco com um monte de gente. Eu me lembro que eu tinha feito uma cirurgia e quando eu acordei, foi o dia que inaugurou o clipe da MTV. Quando eu abri o olho, gente, foi uma sensação muito louca, porque eu tava com anestesia na cabeça, me vendo na Vivendo um TV, sonho. tipo, vivendo um isso? sonho. Porque a música, como eu falei, ela sempre esteve presente. E esse foi um sonho que eu realizei e se encerrou esse ciclo.
Hoje é só por hobby, mas foi um momento muito especial e que eu tive esse contato com arte também de uma outra forma, mas muito presente ali, também criando, mas aí do lado da composição, porque compunha e tudo mais. No Viva a Noite já não era música autoral, então a gente recriava, né, as músicas, mas foi uma experiência incrível, porque assim, era show pra 5.000 pessoas, 3.000 pessoas, muito viajava em ônibus mesmo de turnê, assim, foi uma fase muito divertida. Muito bom. Eu achei impressionante, assim, aquela foto. Falei, meu Deus, parece que é outra pessoa. É, porque era muito caricato, né? Então tinha toda uma performance. Era muito performático, na verdade. Então, a vestimenta era muito mais sensual. Era aquela coisa, né? Era um lado da Thaís que pouquíssimas pessoas viram. Sim. Mas muito legal, assim. Não me arrependo de absolutamente nada. Eu faria tudo de novo. Muito bom. E esse daqui? Esse foi em Bahamas. Foi nessa mesma viagem do Tubarão, que é um lugar, assim, foi um dos lugares mais bonitos que eu já vi na minha vida, assim. E tive umas experiências muito loucas lá, assim, de natureza aberta mesmo, sabe? Que eu recomendo pra todo mundo, assim, incrível. E tinha, esse daí era um negócio que eles usavam de vez em quando, era uma bicicleta gigante, cara. Nem sei direito como isso funcionava, porque não saía do lugar. Muito legal. Acho que acabou, né, Rê? Acabou, senão ele teria passado. Acabou. Tá dormindo nessa hora. Cadê o Renato que não responde? Deixa o Matheus não sabe falar. Matheus, por favor. Caminhando pro final, Thaís, eu quero muito que você nos conte pra onde você vai. Porque chega uma hora que parece que conquistou tudo, mas você mesma disse, tem uma infindável movimento ainda que a Inóbvia pode crescer, e eu vejo isso. Eu tô muito feliz da gente acompanhar. Quando você fala 4 anos, eu nem sabia. Eu falo, faz não sei quanto tempo. Eu lembro de um momento, nossa, passou muito assim, rápido. Muito rápido, muito rápido. Mas onde que Thaís quer chegar e onde a Inóbvia vai chegar? Tá. Eu acho que falar de crescimento financeiro é muito óbvio, né? Então eu vou pular essa parte. Mas antes de ter a flagship, na minha cabeça era muito assim. A gente tinha que ter muitas franquias, expandir por meio disso. Hoje eu acho que precisa ter um planejamento para realmente entender se esse é o caminho. Mas eu acho que um ponto que eu ainda sinto que falta muito, que é um lugar que eu quero muito chegar, é ver de fato a Inóbvia como uma marca reconhecida nacionalmente, como uma marca de design autoral brasileiro, porque foi pensado por alguém, a Thaís pensou dessa forma, e principalmente que a gente tenha mais abertura nos veículos para falar no que a gente acredita. Agora, sendo muito sincera, o que eu percebo é que a gente tem uma dificuldade de acessar um pouco grandes nomes hoje que cuidam do nosso jornalismo de moda, ou mesmo outros veículos, no sentido de que ainda é muito uma bolha fechada e que vão muito para um lado que quem tá dando voz, quem tá dando mais essa oportunidade pra gente aparecer, são pessoas da internet. Então, é um influenciador que descobriu no TikTok, é uma cliente que tem um podcast. Então, eu sinto que essas pessoas são as pessoas que talvez vão fazer a gente chegar nesse outro lugar, sabe? Então, eu acho que, assim, não tem limite. Quanto mais a gente puder expandir, eu imagino muito a Inóbvia fazendo grandes collabs com grandes nomes que eu admiro, sabe? De marcas que têm esse viés muito forte. E aí, claro, para um futuro mais lá na frente, eu acho que primeiro a gente tem que desbravar tudo que faltar no Brasil. Não posso deixar de pensar numa internacionalização, que eu acho que hoje, principalmente com a loja, a gente tem recebido muitos estrangeiros. E uma das coisas mais legais é perceber que pessoas que vêm, por exemplo, de Nova York, Miami, polos que têm uma estrutura de varejo com designers incríveis, falando, cara, você tem que levar isso aqui para tal lugar, porque eu nunca vi ninguém fazendo isso aqui, sabe? Então, eu acho que é isso, assim, continuar fazendo o que a gente tá fazendo, mas chegando em lugares que a gente ainda não ouviram falar da Inóbvia. O céu é o limite. O céu é o limite. Quando eu vi a Granado em Paris e a Havaianas,
a sensação que você tem é que você tá lá. É. Então, assim, ir para fora é levar coisas de qualidade, esse racional que você tem. As pessoas precisam saber, eu já te falei isso algumas vezes, as pessoas precisam saber quem é a Thaís, precisam saber porque a marca, ela é incrível, mas quando você entende por que que a marca é incrível, fica triplamente melhor e mais Sim. interessante, né? Então, eu quero muito, você vai finalizar, já que sempre fala isso, eu quero muito que você fale um endereço da Flagship. Eu quero muito que você fale seus arrobas, tanto o seu pessoal quanto da Inóbvia. A gente gostaria muito de agradecer a todos vocês por estarem aqui, pelo tempo de vocês, que é o maior ativo que vocês possam ter, por confiar no nosso trabalho. Então, vai lá, curte, compartilha, aumenta o nosso número de engajamento, que isso tem sido muito importante para chegar em mais pessoas. Não para o nosso ego, porque ele já é muito inflamado, a gente não precisa disso. Isso. É, Não Mas- precisa de aprovação, mas o 2V precisa. O 2E precisa de muita coisa. Jaque, fala suas últimas palavras. Obrigada por você ter Obrigada, vindo host. comigo. Mais um episódio. Gente, a gente sempre gosta de falar que o 2V ele existe pra contar histórias incríveis de pessoas extraordinárias. Thaís é uma dessas pessoas, Zara também, né? Mas é muito bom contar essas histórias e que bom que a gente foi um palco pra você hoje, da Merece. sua vida, do Sem seu dúvida, negócio. um super palco. E Obrigada. eu espero que isso abra portas. Se abrir uma, a gente já fica feliz. Mas Chantal. mas que você tenha muito sucesso, que você chegue onde você quer chegar e além. Porque eu acredito que é isso que você merece, viu? Pra você que tá aqui até agora nos assistindo, eu agradeço. Curte, comenta, compartilha. Comenta bolsa aqui, tá? Lá no YouTube, pra gente saber que você viu até o final. Eu acho que é isso que a gente quer trazer pra vocês, histórias, e que é possível. Então, sejam autênticos, tenham verdade, sejam quem vocês quiserem ser, porque a vida é essa, a gente tem que viver, tá? Então, agradeço muito a você, Vivi, de novo, muito obrigada. Thaís, você encerra. Por favor, na Até sua as próximas. câmera. Obrigada, meninas. Foi um prazer. Eu amei conversar com vocês. Vocês são muito alto astral, isso é muito bom. E eu queria convidar todo mundo pra ir até a Flagship, ficar na rua Matheus Grow, 292 em Pinheiros, a rua mais sexy aqui de São Paulo. A gente vai amar receber vocês. A gente tem um espaço super legal, super criativo e com várias experiências, inclusive pra vocês criarem seus próprios designs e acessórios. Então vão todos lá, vou amar recebê-los. E vou deixar as redes sociais, o arroba da Inóbvia é @Inóbvia, o site é inobvia.com.br e o meu Instagram é _Thaís Ferraz, _. E é isso. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Até o próximo.